Em 2021, o perfeito será visto em você. De tudo que o Senhor nos pede, sejam as ofertas, sejam os dízimos, sejam as primícias, Ele nos pede em medida. Deus nos pede em medida, assim como Ele pede o dízimo, 10%. É numa medida. Mas estranhamente, quando Deus nos dá, Ele não nos dá em medida. A Bíblia diz: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o que Deus pede de nós, pede em medida. Mas o que Deus nos dá sem medida. Essas são as grandes diferenças entre o que damos a Deus e o que Deus nos dá. Pois Ele sempre nos dará de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Provai-me, fazei-me prova disto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É nesse espírito que eu gostaria de convidar a você a ofertar, a você a trazer o seu dízimo, ou trazer a sua primícia. Tudo isto são medidas, tudo isto é limitado, mas o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é ilimitado, porque é sobrenatural. Nós trazemos o natural e Ele nos traz o seu sobrenatural. Não compramos, não trocamos, apenas damos. E Ele também, por seu tempo, somente nos dá. Mas eu volto a dizer, nós damos de forma limitada, nós damos em medida, mas Ele nos dá de forma ilimitada, Ele nos dá sem medida. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar aqui a oferta, o ofertante, o dízimo, os dizimistas, as primícias, os primiciadores. Te pedimos que haja bênção na vida de todos os teus filhos, que não haja falta na casa dos teus servos, antes haja o sobejar, que a sobra seja tão abundante que supere o que antes havia. Assim como o sobrar dos 5 pães e 2 peixinhos, foram 12 cestos cheios. Que haja esse sobrar sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor faça aquilo que nos diz a palavra, que ainda se acrescentará, não apenas se nos dará, mas se acrescentará, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Aqueles que forem então ofertar. O sonho de Deus é uma igreja integral e agora também é integrada com você e toda a sua família. Chegou o aplicativo do Sonho de Deus. Tudo que você vive aqui, agora em um só lugar. Para baixar, acesse a App Store ou a Play Store. Faça seu cadastro inicial e tenha na sua mão transmissões ao vivo, ministrações, agenda e informações sobre eventos, conferências e atividades dos cursos e departamentos do Sonho. Você vai poder entregar seus dízimos, ofertas e primícias via Pix, boleto ou cartão de crédito com muito mais facilidade, em qualquer hora e lugar que você quiser. No novo aplicativo
a tua vontade, que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, esteja em nosso meio. Que o Senhor nos revele a tua palavra, que traga o Senhor iluminação, esclarecimento a todos nós, a fim de compreendermos perfeitamente qual seja aquela boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E não só conhecê-la, mas vivê-la. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. 2 versículos. O versículo de número 6 e o versículo de número 7. Estando eles ali, a saber, José e Maria, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Apenas isso, que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Não houve família tão sobrenatural quanto esta família, que nós mesmos temos o costume de chamá-la de sacra família. E quando uma família é sagrada, se bem que nós dizemos que toda família é sagrada, mas quando de fato uma família é sagrada, quando Cristo está nessa família. Se Cristo não estivesse na família de José e Maria, ela não seria tão diferente das outras famílias. Ela seria mais uma família. Poderia ser uma boa família, poderia ser uma feliz família, poderia ser uma família próspera, uma família alegre, mas ela não seria uma santa família, no sentido de aquele que é o verdadeiramente santo não estaria no meio dela. Era o fato de Jesus estar na família de José e Maria, que tornou a família de José e Maria a família mais sobrenatural da história. E se nós queremos que a nossa família igualmente seja sobrenatural, seja uma sagrada família, precisamos permitir que Jesus esteja na nossa família. Mas o que me chama a atenção aqui, o que me chama a atenção nesse texto, é que ao completarem-se os dias, deu ela à luz. E claramente é dito que o enfaixou e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus naquela hospedaria. Não havia lugar para o Senhor Jesus, para que ele pudesse estar. Jesus chegou o momento de nascer. E se não houvesse lugar algum para que Jesus pudesse nascer, ele nasceria na rua. E não me tome mal por falar isto, que Jesus nasceria, porque Jesus nasceria de qualquer maneira, e ele tinha que nascer, era a hora dele nascer, era o momento dele se revelar, e se não houvesse lugar aonde ele pudesse estar, ele na rua nasceria, mas ele nasceria. Muitas vezes não há lugar para Jesus. Na história da igreja, muitas vezes não houve lugar para Jesus. Quando John Wesley começou a pregar,
lhe proibiram os púlpitos. Não havia lugar para que Jesus nascesse, para que Jesus surgisse. E aonde Jesus nasceu? Nasceu nas ruas. Quando no templo não há lugar para Jesus, pode ter certeza que Jesus vai nascer nas ruas. Quando nas casas não há lugar para Jesus, pode ter certeza que Jesus vai nascer nas ruas, porque Jesus vai nascer, Jesus vai se manifestar, Jesus vai se revelar, Jesus vai estar presente, Jesus irá nascer aonde Ele tem que nascer, no tempo em que Ele tem que nascer, e se não houver lugar para Ele, nas ruas Ele nascerá. E nas ruas, muitas vezes, o movimento do Espírito Santo, um movimento sobrenatural aconteceu. Por quê? Porque não havia lugar. Não havia lugar. Não foi apenas nessa situação que não houve lugar para Jesus. Não houve lugar para Jesus na hospedaria. Algumas versões dizem na estalagem. Não havia lugar. Mas glória a Deus por uma pessoa que abriu o lugar. Isso me chama a atenção, porque Jesus não pede para nós o que nós normalmente pedimos para Ele. Sabe o que nós pedimos para o Senhor? O melhor lugar. Jesus não pede o melhor lugar. Jesus pede apenas um lugar. Ele nasceu e foi enfaixado e colocado ali na manjedoura. Jesus não pediu o melhor lugar. Jesus não está pedindo o melhor lugar. Jesus somente está pedindo um lugar. E se você der um lugar, Jesus vai surgir. Apenas dê lugar. Apenas abra lugar. Uma pessoa teve um coração misericordioso para com Maria, para com José, para com Jesus. Ela começou, e assim eu imagino, a abrir espaço, a abrir lugar. Às vezes não há lugar, porque nós não estamos abrindo lugar, não estamos abrindo espaço, não estamos abrindo um lugar para Jesus se manifestar. Você quer o sobrenatural do Senhor na sua vida, você tem que aprender a abrir lugar. Se você não abrir lugar, não haverá lugar. É tão simples. É tão simples. Quantas famílias Jesus não está presente por um único motivo, porque não há lugar para Ele. Não havia lugar para Jesus na estalagem. Não houve lugar ou espaço para Jesus no templo. Não lhe davam lugar. Não queriam que Ele estivesse ali. Ele mesmo diz, e saiu do templo dizendo que não mais voltaria àquele lugar, até que eles aprendessem a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Não havia lugar no templo. Se há um lugar que deveria ter espaço para Jesus, era o templo. Mas não havia lugar para Jesus no templo. E Jesus não ficará num templo que Ele não é bem-vindo. Você quer que Jesus e o sobrenatural de Jesus se manifeste na sua vida, se manifeste no templo, no teu corpo, no teu viver. Você quer que o sobrenatural de Jesus se manifeste na sua casa, na sua família, nesse templo sagrado que é a família. Você quer isso? Abra lugar e receba bem a Jesus, porque Jesus não ficará num lugar que Ele não é bem recebido. Ele sairá daquele lugar. Ele não permanecerá naquele lugar. Não houve lugar para Jesus, não houve espaço para Jesus no templo, nem houve lugar na cidade para Jesus morrer. Ele teve que morrer fora da cidade. Não havia lugar para Ele na própria cidade.
Ele teve que morrer fora da cidade. Não havia lugar para sepultar o Senhor Jesus, estando ele morto, mas alguém abriu lugar. E quando você abre um lugar para Jesus estar, quando você abre esse lugar para Jesus ficar, o sobrenatural vai se manifestar. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia. Por quê? Porque alguém abriu lugar. Porque alguém concebeu lugar. Não houve lugar para Jesus. Tantas vezes não houve lugar, não lhe deram lugar, não lhe honraram, não lhe receberam bem. E é interessante como nós precisamos ser aceitos. Como nós desejamos, Jesus disse: olha, não sejam como aqueles que desejam os melhores lugares. Como nós desejamos os melhores lugares. Quando Jesus falou essa parábola dos melhores lugares e de escolher os últimos lugares, Jesus estava observando o comportamento dos homens que na festa buscavam os melhores lugares para ficar, os lugares mais honrados. E Jesus disse: vocês não são assim. Quando vocês chegarem a uma festa, vocês ocuparão os últimos lugares e não desejarão os lugares mais altos, mas os lugares inferiores. Jesus não pede o melhor lugar. Jesus só pede um lugar. Se você der o lugar para Ele, por mais humilde que possa parecer, aquela manjedoura foi um lugar humilde, mas que alguém deu para Jesus aquele lugar. Se você der lugar para Jesus em sua família, eu tenho certeza do seguinte: Ele estará lá. E aí os homens irão até a sua casa. Quando Jesus está na tua casa, logo seus vizinhos percebem, logo pessoas até distantes descobrem, até magos vindo do Oriente chegam naquele humilde lugar. Verdadeiros reis se prostram num lugar tão humilde, mas que se torna glorioso, que se torna majestoso, não pelo que o lugar é, mas pela pessoa que nele está. Alguém pode dizer amém a isso? Essa é a mudança, essa é a transformação, esse é o sobrenatural do Senhor, que faz coisas desse tipo acontecerem. O lugar humilde se torna o lugar mais majestoso. Por quê? Porque Ele está naquele lugar. Jesus disse: fique no último lugar, para que venham e te convidem e digam: vem para um lugar melhor. Sabe, o último lugar é o lugar mais baixo, é o lugar mais inferior. E o lugar mais baixo, o lugar mais inferior, tem uma segurança: dali você não cai. Pode ter certeza que mais baixo que esse não vai. E muitas vezes o processo para Deus agir no sobrenatural é você estar no lugar mais baixo, no lugar mais inferior. A Bíblia mesmo diz que quer dizer que Jesus subiu, senão que primeiro desceu, e desceu às regiões mais inferiores da terra. Ninguém desceu mais do que Jesus desceu. E quando descemos, quando ocupamos esse lugar humilde, esse lugar inferior, esse último lugar, o que acontece em nossa vida? Diz: aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Quando nós ocupamos o último lugar, nós não permanecemos no último lugar. Deus nos move deste lugar para outro lugar. Deixe-me citar um destes maravilhosos servos de Deus que ocupou o último lugar, o lugar inferior, porque no grego
a palavra certa é lugar inferior, lugar baixo. Não fiquem no lugar mais alto, fiquem no lugar mais baixo, no lugar mais inferior. José tinha uma promessa. Talvez você, sua família tenha uma promessa. E o que te falta? A José faltava ficar no lugar certo. Que lugar certo? O lugar certo de onde Deus o tomaria para colocar no lugar prometido. Você tem que estar no lugar certo para Deus te colocar no lugar prometido. José não esperava chegar num lugar tão baixo. Talvez uma das situações mais inferiores que alguém possa ocupar seja de escravo. Mas existe algo ainda mais inferior do que escravo. É um escravo preso. Não existe lugar mais baixo. Sabe, a prisão não é um lugar agradável. Muitas pessoas dizem, esse não é o meu lugar. Sim, esse não é o seu lugar, mas é o lugar onde você está. Aquele não era o lugar de José. Nem a escravidão era o lugar de José. Era onde José estava. Mas ele ocupou aquele lugar. E quando você ocupa um lugar, não é apenas ficar no lugar, é você dominar o lugar. E o que José fez? Transformou o lugar. Transformou aquele lugar, a prisão, em algo menos ruim do que ela era. José trabalhou, José mudou a realidade do lugar inferior aonde ele estava, mas isso não mudava que aquele era o lugar mais inferior que alguém poderia estar. E foi dali, daquele lugar inferior, que Deus o levou a um lugar superior, para que venham e te digam, sobe, sobe. Você quer o sobrenatural? Você quer que as coisas mudem na sua vida, mudem na sua família? A primeira coisa que eu digo é, tem que haver lugar para Jesus na sua vida. Tem que haver lugar para Jesus na sua casa. Você não pode viver essa realidade que a hospedaria viveu. Não havia lugar para eles. Não havia lugar para Jesus. Você tem que fazer o que essa pessoa fez. Comece a abrir lugar para que Jesus esteja, para que Jesus se manifeste, para que Jesus surja, para que Jesus cresça, para que Jesus execute o sobrenatural. E eu volto a dizer, esse lugar humilde, essa manjedoura, se tornará frequentada por tantas pessoas. Pastores virão trazendo ofertas, vindo ver o menino que foi prometido. Reis, sábios do Oriente virão trazendo presentes. Para que lugar? Para o lugar aonde Jesus está, a sua casa, a sua família, o sobrenatural de Deus. Mas muitas pessoas dizem, você não tem ideia, já se foi tudo, já se perdeu tudo, porque talvez, quem sabe, pela TV Rica, ou mesmo alguém aqui presente, diga, é tarde demais, eu deveria ter aberto o lugar antes, agora é tarde demais, agora as coisas acabaram, agora se foi a esperança. Foi isso que disseram quando Jairo chegou com Jesus. Jairo havia aberto lugar em sua casa para Jesus estar. Senhor, vem comigo à minha casa, minha filha está mortalmente enferma. E Jesus disse a ele, eu irei contigo. Mas chegando a casa, a menina estava morta. Se foi toda a esperança,
E aí houve aqueles que disseram e falaram a Jairo: não incomodes mais o mestre, não há mais esperança, ela já está morta. Jesus disse: não, eu vou entrar em sua casa. Eu disse que entraria na sua casa, e eu vou entrar em sua casa. E quando Jesus entra na nossa casa, tudo é transformado, tudo é mudado. Quando Jesus entrou naquele quarto, imagine aquele quarto daquela menina de 12 anos de idade. Imagine aquele aposento. Quantos sonhos havia naquele lugar? Sonhos dela, sonhos de seus pais, o desejo da felicidade, de usufruir da alegria, do viver de sua filha. Tudo isso se foi, tudo isso se foi, mas tudo isto foi devolvido quando Jesus entrou naquela casa, quando eles abriram lugar para Jesus estar naquela casa. Foi quando Jesus ergueu a sua mão em direção àquela menina e, tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, menina, levante-se. E então toda a esperança, toda a alegria, todos os sonhos, toda a felicidade retornou sobrenaturalmente. Famílias vivendo o sobrenatural. O que faz isto acontecer? O sobrenatural é Jesus ter lugar dentro da nossa casa. Então o sobrenatural acontece. O que disse Paulo, aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. E a Bíblia diz que foi ele batizado e todos os dele batizados. Por quê? Porque Jesus chegou naquela casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Jesus estava naquela casa. E Zaqueu começava a manifestar os sinais de verdadeiro arrependimento. Quando ele disse: Zaqueu, se alguém eu prejudiquei, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje, porque ele abriu o lugar. Ele abriu o lugar. Quando Jesus disse para Zaqueu: me convém estar na sua casa, é o que Jesus está dizendo para você. Hoje me convém estar em sua casa. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que, como Zaqueu, alegremente correr e abrir lugar para Jesus em sua casa. Eu não sei como estava a casa de Zaqueu, eu não sei qual era o tamanho da casa de Zaqueu, imagino que não era pequena. Mas eu sei de uma coisa, que Zaqueu abriu lugar para receber Jesus. Jesus foi recebido na casa de Zaqueu. E então houve salvação, porque o sobrenatural entrou na casa de Zaqueu. Jesus é que faz toda a diferença. Você deseja mudar o seu destino? Você deseja mudar a sua realidade? Você deseja mudar o teu presente, o teu futuro? Aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher não tinha mais esperança. Ela estava agarrada a um resto de vida. Quantas pessoas, quantas famílias você conhece que já sangraram tanto, já tiveram tamanha hemorragia, que tudo que elas estão agarradas é um resto de vida. Mas ela olhou ao longe e viu Jesus. Ela viu Jesus. Ela ouvira falar dele, ouvira falar do sobrenatural,
Muitas vezes nós temos ouvido falar de Jesus, temos ouvido falar do sobrenatural, mas nós temos que nos envolver, temos que nos aproximar, temos que tocar. Várias coisas falavam àquela mulher para desistir. Os médicos não puderam ajudá-la. Os médicos puderam conservá-la um pouco com vida, mas não puderam curá-la. Apenas os médicos puderam indicar a enfermidade. Os remédios não podiam resolver os seus problemas. O dinheiro também não pôde resolver a sua situação. Há muitas pessoas que confiam em médicos. Não que não devamos buscar os médicos, eles são bênção de Deus. Há muitos que confiam em remédios. Não que não devamos nos medicar, porque o remédio até mesmo é obra de Deus. E diz a palavra, e as suas folhas serão para remédio. Então, antes que houvesse enfermidade, Deus já havia criado o remédio. E a própria cura do rei Ezequias foi com um emplasto. Deus que cura poderia ter simplesmente dito: seja curado. Mas uma vez que colocou o emplasto ali e o rei foi curado, não somente o rei foi curado, mas todos os que tivessem aquele tipo de enfermidade poderiam ser curados. Deus também faz dessas coisas. Mas os remédios não podiam resolver o seu problema. O dinheiro não podia resolver o seu problema. Ela gastou tudo o que tinha e não resolveu o seu problema. Nem a religião podia resolver o seu problema. Porque para a religião ela era impura. Ela ouvia dos médicos: você está enferma. Nos remédios ela não tinha solução. No dinheiro não tinha solução. E da religião ela ouvia: você é impura, você é enferma e você é impura. Mas ela decidiu mudar a sua história. Quando ela decidiu chegar perto de Jesus e tocar a orla das suas vestes. Aquela mulher tomou uma decisão, e eu quero que você também tome essa decisão de uma mudança sobrenatural na sua vida. Eu não sei como está o estado da sua vida, como está o estado da sua família, mas eu sei do seguinte: se você se mover com toda a sua fragilidade, aquela mulher estava frágil, aquela mulher estava debilitada, aquela mulher estava morrendo, aquela mulher estava moribunda, mas ela foi decidida a tocar em Jesus Cristo. Abra lugar para Jesus em sua vida. E quando ela tocou no Senhor, do Senhor saiu virtude, e ela foi completamente curada. Do Senhor haverá virtude que transformará sobrenaturalmente a tua vida. Não há melhor coisa do que ter Jesus na nossa casa. Maria viveu o sobrenatural de uma maneira tão extraordinária que nenhum de nós pode imaginar. Foi uma experiência única, que jamais se repetirá, que aconteceu apenas com Maria, porque o Espírito do Senhor a envolveu, veio sobre ela, ela achou-se grávida, sem conhecer a homem algum. Dentro dela, dentro de Maria,
estava o Todo-Poderoso. Mas parecia tão frágil, parecia tão pequeno. Ela tinha que crer que aquele que estava dentro dela era maior do que todas as ameaças que estavam fora dela. Maior é o que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Maria se moveu nessa fé. Eu admiro tremendamente Maria, porque ela deu lugar a Jesus em sua vida. Eu sinto o desejo de convidar aqueles que querem dar lugar a Jesus em sua vida. Maria não ficou livre de seus problemas. Ou alguns deles surgiram após isto e por causa disto. Mas ela tinha alguém sobrenatural dentro dela, crescendo, tomando forma, que um dia se completaria os dias dele e ele se manifestaria. Antes que alguém abrisse lugar para Jesus, para que ele estivesse naquela manjedoura, Maria abriu lugar para o Senhor, para que ele estivesse nela. Deus quer fazer algo novo dentro de você. Sabe, a Bíblia diz, algo extraordinário, diz, se põe vinho novo em odre novo. E acrescenta a palavra, e ambos se conservam. Ambos se conservam. O que Deus tem colocado dentro de você, o que Deus tem colocado dentro da sua família, o novo que Deus tem trazido, não é apenas para que você conserve, isto também te conservará. Ambos se conservam. Eu nunca imaginei antes que o dom, que o ministério, que o talento que Deus colocou dentro de mim me conserva, tanto quanto eu o conservo. O sobrenatural dentro de você, o sobrenatural dentro da sua casa, não só você conserva. Nós dizemos, temos que conservar, temos que cuidar, é verdade, mas deixe-me dizer, isto conserva você, isto conserva a sua família, isto mantém a tua casa. Este é o elemento sobrenatural, o vinho novo que Deus coloca dentro do odre novo, que é a sua casa, que é a sua família, que é a sua vida, que é o seu ministério. Não havia lugar para Jesus. Às vezes, e com isso eu termino, o triste é que nós estamos lentamente não dando mais lugar a Jesus. E quando você não dá lugar a Jesus, você está dando lugar a outra coisa ou a outra pessoa. John Piper diz, e eu concordo plenamente com ele, se não temos fome da mesa do Senhor, é porque já estamos comendo em outro lugar. Muitos estão saciados por se alimentar em outra parte, e não da boa comida que o Senhor nos dá. Existe um banquete esperando por você, e eu não entendo porque nós, por vezes, estamos disputando com os porcos as porcarias. Desculpe o termo, mas é exatamente isso que nós fazemos. E quando caímos em si, quando percebemos o que está acontecendo, não é assim,
As coisas não são assim. Eu me levantarei e eu irei até o meu pai. Hoje é dia de você se levantar e ir até o teu pai. E quando você chegar até teu pai, você perceberá que há um banquete te esperando. Pare de comer o que você está comendo e coma o que Deus tem reservado para você. Há algo maravilhoso nos esperando. Há algo sobrenatural nos esperando. Mas a igreja de Éfeso, Apocalipse diz: tenho porém contra ti que abandonaste, que botaste de banda, que botaste de lado o teu primeiro amor. Muitos estão assim. Jesus não é expulso da igreja, carregado e jogado fora. Ele lentamente é colocado fora. Sabe? Há muitas pessoas que nem mais falam o nome Jesus. Ouvimos o sermão inteiro e não se fala de Jesus. Se fala do homem, se fala de encorajamento, se fala disso, se fala daquilo, fala de prosperidade, fala de enriquecimento, fala de sucesso. Onde está Jesus? Não há lugar para Jesus, nem na mensagem. Mas quando alguém abre lugar, quando um pregador abre lugar, quando ele abre lugar para que Jesus esteja, mesmo que não seja o melhor lugar, ele vem, ele se manifesta. Ele diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei. E sabe o que ele diz? Eu entrarei em sua casa. Aleluia. Abra lugar, abra a porta, arrume as coisas. Diga como Abraão disse ao Senhor diante da sua tenda: entra, Senhor, entra. Abraão preparou lugar, e havia lugar para o Senhor e lugar até para os anjos. Isso é um ambiente sobrenatural, porque quando o Senhor entra na tua casa, e o Senhor se assenta na tua casa, e Ele, ao lado direito e ao lado esquerdo dele, há anjos, a tua casa deixou de ser a tua casa, e passou a ser os céus. Um lugar sobrenatural. E o que acontece num lugar sobrenatural? Coisas sobrenaturais. Um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, vão ter um filho. Isso não é natural. Isso não é natural. Também não é natural Deus entrar numa tenda, anjos entrarem com Deus. Jesus disse: eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Não faz lembrar a tenda de Abraão? Ele entrou na tenda de Abraão, ele ceou com Abraão, Abraão ceou com ele. E o que aconteceu? Uma promessa de 25 anos já passado, que não havia se cumprido, se cumpriu. Promessas antigas são realizadas e promessas novas são feitas. Por quê? Porque há lugar para o Senhor nesta casa, nesta família. Há lugar para o Senhor. Há lugar para o Senhor. Antes de haver lugar para Sara, antes de haver lugar para Abraão, havia lugar para o Senhor. Abraão lhe deu o melhor lugar. Deus não está pedindo o melhor lugar. Deus está pedindo apenas um lugar. Abra-me a tua porta e eu entrarei. E o sobrenatural na tua família vai começar a acontecer. Amém? Eu quero orar por você.
Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus de maravilhas, Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de sinais, de prodígios. Não havia lugar para Jesus, mas alguém abriu lugar. Não era o melhor lugar, mas era um lugar, e o Senhor aceitou. Às vezes, ó Senhor, nós dizemos: eu não sou o melhor, eu não tenho o melhor coração. Há tantas revoltas, há tantas coisas, mas é tudo que eu tenho, e eu te dou. Eu abro lugar nesse coração revoltado, rancoroso, inclinado para o mal, mas eu abro lugar. E se o Senhor entrar no meu coração, tudo vai mudar. Eu abro a porta para o Senhor. Eu ouço a tua voz, eu ouço a batida. Eu abro lugar para o Senhor. E como Abraão eu digo: entra, Senhor, em minha tenda, entra, Senhor, em minha casa. E eu sei que o Senhor entrará, porque a porta está aberta para o Senhor. Há um lugar para o Senhor. As esperanças perdidas, como na casa de Jairo, Deus fará o sobrenatural, o milagre vai acontecer. Senhor, nós abrimos para o Senhor lugar, lugar na nossa família, lugar na nossa casa, para que a nossa família se torne santa, para que a nossa família seja sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quando você confia no Senhor, quando você obedece ao Senhor, quando você entrega confiante no sobrenatural, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu tenho sido testemunha do sobrenatural de Deus, de como você fazendo a vontade de Deus, você seguindo o que Deus está te orientando, como Ele abre caminhos, como Ele transforma realidades, como Ele cumpre promessas. Na minha experiência, tenho sido visitado por anjos. Tenho sido às vezes, inclusive, sustentado por anjos. Eu me lembro de uma vez, num desafio, nossa família, estávamos na igreja, mas estávamos num desafio econômico tão sério, que nós não tínhamos nada que comer. O que fizemos? Convidamos Jesus para estar conosco e demos graças. Demos graças. Graças pelo que tínhamos, graças pelo que não tínhamos. De repente alguém bate, dizendo: uma pessoa nos disse para trazer aqui, e trouxeram alimento, comida para nós. E fomos buscar quem havia feito isso, quem havia pagado tudo, quem havia encomendado tudo. Pensamos ser uma pessoa e não era, e no final descobrimos não era outra coisa senão um enviado do Senhor. Deus sempre tem coisas sobrenaturais para suprir a nossa necessidade. Eu me lembro, depois de ter vindo da primeira viagem que fizemos para pregar, ou como foi difícil juntar os recursos, e fomos para a Europa, estivemos na Itália, e quando ali estávamos pregando, nos convidaram e disseram: volte próximo ano, mas venha mais do que
para a Itália, venha para a França também, venha para pregar em Paris. Eu disse, bem, se o Senhor assim permitir. Por quê? Porque não tinham recursos. Mas Jesus estava em tudo isto, porque havia lugar para Jesus. Voltando no avião, orando, eu disse, Senhor, me perdoe, não leve a mal o teu servo por falar assim, mas Senhor, é Paris. Será que eu não posso levar a minha esposa? A gente é abusado, não é verdade? Deus já abre as portas, já faz tudo e você ainda pede mais. E eu disse, Senhor, é Paris. Se o Senhor puder. Quando eu desci na nossa terra, quando eu desci no Rio de Janeiro, quando cheguei em minha casa, as passagens já estavam compradas. Rio, Roma, Roma, Paris, Paris, Roma, Roma, Rio. Deus é sobrenatural. Ele manifesta o seu poder em nossas vidas, porque este é o natural de Deus. O natural de Deus é ser sobrenatural. Não existe nada que Deus não possa fazer na tua vida. Não existe lar destruído, ruína total, porque diz que Ele restaurará as antigas ruínas, não apenas arruinadas, mas arruinadas há muito tempo. Deus pode restaurar a pior ruína que existe. Por isso, deixe o sobrenatural entrar. Dê lugar para Jesus. Sai abrindo lugar. Sai abrindo lugar na sua vida, sai abrindo lugar na sua mente, sai abrindo lugar nos seus negócios, sai abrindo lugar para Jesus em tudo que é lugar. E você vai experimentar em todos os lugares o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.